Feliz sábado a todos os nossos ouvintes e mais uma vez estamos aqui no dia 22 de dezembro de 2023, vésperas de Natal, para mais uma conversa com vocês a respeito de um assunto bíblico. O nosso assunto de hoje é a promessa de um Salvador. Mais uma vez, Eterno Pai, nós estamos aqui agradecidos pelos teus cuidados. Guarda-nos pela tua misericórdia e pelo teu amor. Senhor, a cada momento que nós falamos contigo, nos dá a certeza de que o Senhor está nos ouvindo e para nos atender segundo aquilo que o Senhor deseja. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, coloca-nos em uma posição de vivermos por Ti. Em Teu nome pedimos agradecidos. Amém. Nós estamos falando de um Natal, de um nascimento extraordinário que um dia aconteceu. No livro de Isaías, capítulo 7, verso 14, o profeta começa a dizer aqui a respeito de um Salvador. Portanto, o Senhor mesmo vos dará o sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho chamado de Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco. E ali então está o profeta anunciando que uma virgem daria à luz de um filho e cujo nome seria Emanuel. Em Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, tem outro relato de grande significação. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Muitos nomes Jesus tem. Esses são alguns dos nomes que Jesus teve ou tem. No verso 7 diz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Por que a paz sem fim se nós ainda não temos? Sim, aqueles que têm esperança em Cristo já têm a paz. Ela só falta agora se concretizar com a volta de Jesus. E diz mais, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isto. A esperança em Cristo é a grande esperança. Esperança que Deus nos concedeu através do seu Filho, que morreu em nosso lugar para que nós tenhamos vida novamente. O homem perdeu a vida quando pecou. E o homem adquire a vida quando ele crê em Jesus, que é o grande Salvador. Ainda em Isaías 53, desde o 1 até o 12. Isaías 53, do 1 até o 12. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando-lo, nenhuma beleza havia que agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um dos que os homens esconderam o seu rosto, era desprezado e não fizemos caso dele. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade que era para nós. Que relato extraordinário! Este relato de Isaías, que ele descreve o sofrimento de Jesus, a causa do sofrimento, a sua morte, o seu desprezo, mas que nós somos sarados pelo sofrimento de Cristo. É algo que nós devíamos parar, meditar, pensar, refletir. Esse amor infinito que Cristo teve por nós. O que você vai fazer deste amor? Desta pessoa extraordinária? Desse Deus maravilhoso que é imensurável? Não dá para medir o tamanho de Deus. Ele é infinito e, no entanto, ele se rebaixou até a terra para salvar o homem perdido, para me salvar, a mim
e a vocês também, meus prezados. Vamos amar a esse Cristo de uma maneira extraordinária. Vamos ver o cumprimento destas promessas. Em São João 12, o apóstolo João, no capítulo 12, verso de 37 e depois os 50. E embora tivesse feito tantos sinais da sua presença, não creram nele. E para se cumprir a palavra da profecia de Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podia crer que Isaías dissera ainda. Então vamos ver agora o verso 50, que diz assim: E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como um pai me tem dito e tem falado. E eu falo. Se nós prestarmos atenção em todos esses versos, nós vamos encontrar, principalmente aqui em João capítulo 12, vamos ver o cumprimento das profecias de Isaías. E ainda em Mateus 8,17, Mateus 8,17 tem mais cumprimento da palavra do Senhor. Diz assim: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ainda em Lucas, no capítulo 1, verso 26 em diante, diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E a virgem, desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir as palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, que o nome dele será Jesus. Este será um grande e será chamado Filho do Altíssimo de Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para todo sempre, e a casa de Jacó é o reinado, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E isto também é diante do santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente conceberá um filho em sua velhice, sendo que este está no 6º mês, aquela que era estéril. Veja que esse relato também vai dizer aqui do cumprimento da profecia de Isaías. Nós percebemos que a Bíblia inteira, ela fala de uma história só, a história de amor. O amor que Deus tem por nós, e Ele quis, em toda a sua vida, em toda a sua dedicação, em todo o seu ministério, que começou desde o Éden, a promessa de um Salvador, e até o final de todas as coisas. Ao final da Bíblia, nós vemos a coroação de todo o êxito que Cristo prometeu para os seus filhos, mesmo pecadores arrependidos receberão a vida eterna. E isto é o que desejo a vocês e a mim também. Que Deus nos abençoe. Um feliz sábado para vocês e vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Obrigado pela vida e pela saúde. Toma-nos em tuas mãos, ó Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.